E aí? Quando se fala em ensino médio no Brasil, principalmente, logo se fala em vestibulares e no Enem, e que é a forma de inserção atual dos estudantes no ensino médio na faculdade e, obviamente, esse é o grande intuito do ensino médio e do terceiro ano. Mas quando se fala no Enem, também se fala em todo um artifício tecnológico que tem e que faz com que o Enem aconteça de uma forma nacional. E muitas vezes a gente, como estudante, não pensa nisso, mas isso sim acontece, isso sim é necessário, porque somos 26 estados, mas o Distrito Federal é um país enorme e naturalmente é necessário que se tenha uma prova que seja para todo mundo de uma forma igual e não tenha discrepância no nível de prova. Aí, aí pensando nisso, eu vou falar um pouco sobre como funciona o Enem e também o SISU de uma forma um pouquinho mais técnica, estudando o caso do SISU e do Enem. Eu não vou entrar aqui nas falhas técnicas que o SISU apresenta certas vezes e nem do Enem, mas eu vou falar sobre como ele funciona. Até quanto, caso for necessário, você quiser compreender e aprender mais. Então, tudo isso que eu vou falar, tudo isso que eu vou falar, tudo isso que eu vou falar aqui, sem dúvida, está disponível de uma forma aberta pelo INEP e pelo Ministério da Educação, principalmente pelo INEP, quem é o maior responsável pela prova do Enem. E, e, e todos esses estados disponíveis, eles estão disponíveis muito graças a um movimento cibernético que foi o movimento do Ethical Hackers. O movimento Ethical Hackers começou na década de 90, início dos anos 2000. Foi um movimento mundial e no Brasil ganhou força na década de 2010. Em 2013, mais ou menos, 2014, 2013, 2014, entre 2013 e 2015, surgiu em São Paulo, na grande São Paulo, o movimento Ônibus Hacker, que era um movimento de ethical hackers querendo trazer transparência hacker para a política. Eles queriam trazer todo esse movimento dos ethical hackers para a política. Transparência hacker e tudo isso e ganhou força, em 2015 eles foram para esse movimento chegou em Brasília e começou aí no Planalto, no Congresso, começou a ser debatido nesses locais e com a força que ele veio ganhando, com essa força que ele ganhou, eles conseguiram abrir um banco de dados do governo federal para quem quisesse ter acesso. Poucas pessoas são as que realmente acessam, as que realmente veem verdadeiramente a transparência política, né? Mas é uma transparência que existe no Brasil desde 2015 e em 2018 essa transparência chegou para o Enem, né? Então abriu-se os microdados do Enem em 2018 e é muito com base nisso que eu vou falar. Obviamente que os microdados não são todos os estados, que tem outros estados que eu vou falar aqui, mas os primordiais estão
voltados nisso. Então, né, vamos fazer agora um estudo de caso, no caso a inscrição do Enem, que eu particularmente acho uma plataforma muito bem desenvolvida pelos desenvolvedores, e acho que é uma plataforma que apesar de ter acontecido eventualmente um caso, de não ter feito, não por não ter feito, foi uma falha, uma super um uso exacerbado da inscrição do Enem, que gerou uma hiper usuários com inconsistência no sistema, mas isso não foi exclusivamente da plataforma de inscrição do Enem, mas algo que poderia ter acontecido com todos. Eu fiz aqui uns 27, um algoritmo com 27 passos para você escrever e ter uma como que funciona. Oi. Então, aí depois de você passar todos os dados, ele vai pedir que você confira os seus dados, se os dados estão corretos, e você envia a inscrição. Como que isso acontece? Né, vamos falar agora do Enem 2020. O Enem 2020 usou o conceito de Conversational User Interface, que segue as diretrizes da Política Nacional de Alfabetização, né, que faz que a Conversational User Interface é uma interface digital que permite aos usuários interagir com produtos com base em princípios de comunicação humana. E a linguagem usada é a Natural Language Processing, ou Processamento Natural de Linguagem, PNL. Ou ainda, em alguns autores trabalham com processamento de linguagem natural, que é a PLN. Para que ela funcione, né, o chatbot, existem vários tipos de chatbots, mas o chatbot em questão, que é o chatbot usado pelo Enem, é um chatbot orientado por inteligência artificial e baseado em regras. Esse tipo de chatbot, né, ele é uma interface visual em que a comunicação entre um bot e um usuário é natural e é recebida em balões de bate-papo, como
como que você pode ver, que são os balões onde ela apresenta a mensagem, né? A inteligência artificial apresenta a mensagem. Eles são orientados por inteligência artificial e podem entender a intenção da consulta do usuário antes de dar uma resposta, pois eles usam processamento de linguagem natural e aprendizado de máquina. Um PUT orientado pode não apenas entender os comandos que um usuário fornece, como também gerar suas próprias respostas de acordo com o contexto, ou seja, ele por possuir um aprendizado de uma máquina atrelado ao entendimento de um processamento de uma linguagem natural humana, então ele consegue compreender o contexto de uma forma muito mais rápida e muito mais prática. Eles são baseados em regras e alimentados pelo conjunto de regras criados no momento de desenvolvimento desse chatbot. Todas as conversas possíveis entre PUT e usuário são mapeadas, ou seja, são testadas. Isso significa que os chatbots baseados em regras podem responder apenas a perguntas pré-definidas e não podem responder a outras pessoas. Embora os chatbots baseados em regras sejam menos flexíveis na conversa de PUTs do que os PUTs de inteligência artificial puros, que são PUTs mais antigos, né, que esses PUTs baseados em regras e orientados à inteligência artificial, eles eram só o que a inteligência artificial conseguia fazer. É só aquilo que a inteligência artificial consegue fazer. Os PUTs de inteligência artificial é um outro tipo de PUT, né? Então, são outras regras. As tecnologias usadas pelo INEP. Tem a Nanda, que ela coleta os dados. O Peto, que você pega o cupoleto, paga o boleto ou tem a inserção da taxa de inscrição. E a Tani, que é a responsável pelas notas, né? Aí aqui é o que nós temos. Esse aqui é um exemplo de um chatbot baseado em regras e orientado por inteligência artificial comercial. No caso do Enem não seria a CRM, poderia ser efetivamente usada outra nuvem. Mas a CRM é a nuvem mais usada para esse tipo de chatbot comercial baseado em regras e orientado à inteligência artificial. Eu não sei exatamente qual nuvem que foi usada pelo INEP, mas considerando que o INEP tenha usado a CRM, então mas todas as nuvens desse tipo de chatbots têm o mesmo processamento, então não vai mudar muitas coisas independente da nuvem que ele usou, né? Mas isso é muito mais algo técnico do que para entendimento como nós queremos aqui. Então, são várias inteligências artificiais. Pode ser uma inteligência artificial fazendo várias funções, ou várias funções fazendo cada uma especializada em um tipo de função, como é o caso do Enem, que tem cada inteligência é responsável por uma função, o que geralmente se faz. Então, com isso, o que acontece? Com isso, cada inteligência artificial vai fazer a conversa com o usuário. Cada inteligência vai fazer a conversa com o usuário e vai jogar os dados obtidos dessa conversa na nuvem. Depósito que tem na nuvem, outro usuário, em um outro momento, ou algum tempo depois, vai precisar dessas informações desse usuário para que consiga fazer uma outra ação que está dentro da função dele, dessa outra inteligência artificial, como é no caso o pagamento, a confirmação da inscrição do Enem.
né? Então, o Enem, ele vai, a Nanda, ela vai e pega os seus dados obtidos na inscrição e joga na nuvem. Quando ela joga na nuvem, o Beto automaticamente percebe, pô, ali ó, fez uma inscrição. Ele percebe que fez inscrição, então ele vai e gera um boleto. Caso você não seja do grupo que faz 100%, então ele vai lá e gera o boleto. Então ele gera o boleto, e aí ele gera o boleto e te passa o boleto. E você recebe o boleto dele, aí você recebe o boleto dele e você tem que pagar o boleto. Aí quando você paga o boleto, o Beto vai e coloca na nuvem. Olha aí, ele já pagou o boleto. Aí a Nanda acessa a informação da nuvem e diz: ó, parabéns, olha, você está inscrito no Enem, porque eu fui confirmada que você pagou. Fui confirmada pelo Beto que você pagou. Ela não foi confirmada pelo Beto porque não houve essa relação direta. Porém, ela soube que você pagou porque estava numa nuvem essa informação, em que o Beto foi quem atualizou essa informação. Então, essa é a lógica. O chatbots processa uma definição. O chatbots processa uma linguagem natural humana e identifica uma resposta coerente em sua base de conhecimento. Mas é importante ressaltar que suas capacidades não são ilimitadas, conforme diversos fatores. Ou não são ilimitadas, né? É, mesma coisa que está escrito aí. Não são ilimitadas ou são limitadas. É a mesma coisa. Dependendo da complexidade do software, a inteligência artificial pode ampliar o repertório do boot e aprimorar continuamente suas interações. Basta pensar na Siri da Apple ou na Alexa da Amazon, que interagem com você para cumprir tarefas e organizar suas informações. É assim que os boots funcionam, processando status, o texto enviado e gerando resposta mais coerente a partir de seus dados. E, a cada conversa, aprendendo mais sobre o sentido das palavras e como responder como humano, né? Como se parecer cada vez mais com um humano. Chatbot é um robô. Temos outras duas definições aqui. Chatbot é um robô de conversação que simula diálogos com pessoas na internet, por meio da inteligência artificial. Esse tipo de programa é muito utilizado em aplicativos de mensagens e chats virtuais, pois permite a programação de um amplo repertório de respostas automáticas. Ao interagir com o chatbot, você tem a sensação de estar conversando com outra pessoa. Traz essa complexidade e precisão das mensagens. Por essa razão, as empresas começaram a utilizar o recurso para atender seus clientes e automatizar processos de venda, reserva e suporte, ou como é o caso do Enem, para a inscrição do Enem. O chatbot é um programa de computador que faz o que é programado, simulando uma conversa humana em um chat. Ou seja, ele é programado para simular duas pessoas conversando, mas no caso seria uma pessoa com computador. Dessa forma é possível automatizar tarefas repetitivas e burocráticas como dúvidas frequentes na forma de diálogos pré-definidos entre o usuário e um robô. Então, a gente, de uma forma bem simples, consegue automatizar coisas que iriam demorar muito se fosse por um simples atendente. Como funciona o chatbot, né? O chatbot ele tem dois tipos de atendimentos: o atendimento N1 e o atendimento N2. O atendimento N1 são atendimentos mais comuns, mais simples, atendimentos do tipo gerais, tipo a inscrição do Enem. Então a inscrição do Enem, se você usar só o que tem no site, então você está fazendo atendimento comum, um atendimento geral, aspecto geral. Agora, se você passar por algum problema específico e não conseguir efetuar, então você vai precisar de um atendente para te atender.
ou seja, somente os atendimentos complexos são encaminhados para atendentes. Portanto, os atendentes são pessoas que trabalham e para a empresa e fazem esses atendimentos, que são atendimentos complexos que não tem um aspecto geral, digamos assim. E tem o TME, né, que é o tempo limite. Então, tipo, tempo limite de espera entre cada conversa. Como funciona o chatbots? Eles funcionam simulando uma conversa entre uma pessoa e um computador, considerando-se 5 componentes que trabalham em conjunto. Vale ressaltar isso, trabalham em conjunto. Software, plataforma de chatbots. O chatbot é construído sobre uma plataforma de software programada para esta função, onde você poderá gerenciar o chatbot, as conversas, os atendimentos, os relatórios estatísticos e integrações com sistemas que sua empresa já usa. Então, né, tipo, seria o próprio site do INEP, nesse caso. A plataforma de chatbot seria o próprio site do INEP, se você levasse a inscrição também como exemplo. A base de conhecimento, perguntas e respostas. Naturalmente, o foco do chatbot será sempre automatizar uma conversa ou um processo, muito focado no atendimento a clientes, respondendo automaticamente a perguntas comuns. Então, ele tem um banco de dados, digamos assim, e desse banco de dados ele vai tirar as perguntas e respostas que são processos lógicos e responder para cada pergunta, para cada situação. Inteligência artificial. Ponto fundamental para entregar aos usuários uma experiência fantástica. A área de inteligência artificial no contexto do chatbot refere-se principalmente ao processamento de linguagem natural, PLN, né? Então, ou processamento natural de linguagem, seria o PNL, né? Então, ele atua assim, na inteligência artificial, que vamos ver posteriormente ela separadamente. Canais 4. Canais conversacionais, ou onde podem ser instalados. Então, cada empresa irá definir qual ou quais canais são mais importantes para utilizar o chatbot, visando a automatização. Então, seriam a Dani, o Beto e a Nanda, né? Então, seria esses canais conversacionais, né? Tipo, que seriam as próprias inteligências, né? Conversando. E 5 integrações. Para você explorar todo o potencial do chatbot, é fundamental ele estar integrado aos softwares desses sistemas que a sua empresa, que no caso do Enem seria o INEP, não seria uma empresa, seria um órgão, né? Mas aí varia muito, já usa para poder realizar as tarefas de forma completa, como por exemplo gerar segunda via de boleto, realizar um cadastro, ou até mesmo realizar a inscrição do Enem nesses casos. E as integrações podem ser vistas, né, em alguns passos lá atrás, que eu não falei de nenhum deles especificamente, mas pode ser visto quando você para ver que você coloca o seu CEP e ele já diz qual que é a sua rua e qual o seu bairro que você mora, porque ele integra sistemas para ter acesso a esses dados. Esse aqui é um funcionamento de um chatbot, né? Teria o site aqui, né? Por exemplo, chat do Enem. E como que ele funciona? Assim como no chat do Enem, no site do Enem, quando você clica na parte iniciar inscrição, ele já automaticamente gera uma mensagem automática. Uma mensagem automática que é automática. Gera automaticamente daquele site isso automaticamente. Então, ele gera essa mensagem automática
E aí você responde essa mensagem. O usuário, no caso, você como usuário, responde essa mensagem. E aí você responde essa mensagem e aí a inteligência artificial vai receber e agir sobre isso. Como funciona a inteligência artificial? Existem muitas maneiras de perguntar a mesma coisa. E quando você faz a configuração, não consegue colocar todos no sistema. No entanto, o chatbot com inteligência artificial faz com que, mesmo perguntando de uma forma não programada, você obtenha respostas corretas. Ou seja, por exemplo, vamos supor que você está criando a plataforma do Enem. Vamos supor. Você está criando a plataforma do Enem. E aí você está criando sua plataforma e aí você programa. Qual a sua idade, por exemplo, no passo 2? Qual a sua idade? Aí você programa para colocar que a resposta seja em algoritmos entre 15 e 20. Aí vem uma pessoa, vai fazer a inscrição e coloca, para supor, 22 anos. 22 não pertence ao intervalo que você colocou de 15 anos, obviamente. Mas essa inteligência artificial faz com que você que é capaz de compreender que 22 continua sendo uma idade, mesmo que não seja a idade que você programou. Esse é o grande diferencial entre os chatbots com inteligência artificial com os que não tem, né? A inteligência artificial usada nos puts comercializados pode funcionar de formas diferentes, e você precisa ter atenção na hora de escolher qual é o ideal. Eu gosto muito de alguns puts, né, de alguns sistemas. Não vem ao caso, mas eu já criei eu já criei três chatbots. Vocês, quem quiser, coloca aí no comentário que se vocês quiserem se interessarem, coloquem aí que se for oportuno com um vídeo falando sobre sobre chatbots que eu criei e como eles funcionam, né? Mas disso, né? De quanto eu estudava e depois de ter criado, eu percebi que o Couple, que é uma ferramenta de criar mapas mentais, é algo muito é algo muito ímpar para a criação de chatbots. E, e nele você consegue montar perguntas e respostas. E uma coisa que eu recomendo muito que você faça, que eu fiz, por isso eu recomendo, que é o uso de menus, para guiar o usuário até a resposta de forma mais simples e restringe a margem de erro. Porque quando você, por exemplo, você vai pesquisar no seu site todo uma coisa, você quer que ele responda uma coisa. Se você for pesquisar do site inteiro, difícil, bora supor que você tem um site grande. Aí você quer que ele responda uma coisa. Mas se você for se passear em todo, vamos. Não, para que esse exemplo não é muito bom. Não é muito bom, não. Bora supor que você queira ler um livro. Que você é uma inteligência artificial e você quer que uma pessoa queira. Você quer que alguém te faça ler uma página do livro. Se você pegar o livro inteiro e esperar que a pessoa diga a página que você quer que ela leia, dificilmente você vai conseguir. Dificilmente ela vai dizer a página que você quer. A não ser que você combine com ela para responder isso. Mas se você disser um capítulo, a sua chance de acertar dela dizer a palavra é muito maior do que no caso do livro inteiro. Então você está restringindo, no caso do livro, em capítulos,
ou no caso do PUT em menus, né? Então, basicamente essa é a lógica, né? Acho que é uma lógica bem interessante. E aí os 5 passos iniciais que eu usei para criar os meus chatbots, e eu queria compartilhar com vocês, que eu acho interessante. Criar um escopo primeiro, né? Que escopo primeiro você precisa definir o escopo do chatbot, respondendo às questões. Em qual plataforma ele será implementado? No caso da plataforma do chatbot estudado é o Enem, é o site do Enem, do INEP. Escolher a plataforma. Há diversas plataformas disponíveis para você criar o seu PUT com planos pagos ou gratuitos. Né? E aí vai muito de quem fez, né? De quem desenvolveu em si. Aí, mas se você queira criar um, então na hora de escolher a plataforma que você for usar, leve em conta os recursos de automação, integração com outras plataformas e aplicativos, design e volume de chats. Com as questões do escopo respondidas, na escrever a conversa. Com as questões de escopo respondidas, você já pode escrever as principais perguntas e respostas que farão parte da conversa. Então, né, tipo, é como se você estivesse pensando, idealizando como citaria o chat, né? Então, idealizar nessa parte ele literalmente idealizar como que vai ser o chat. Lembre-se de separar as questões por assunto e imaginar os possíveis caminhos que diversos clientes percorrem para dialogar com o PUT, né? Então, tipo, nem sempre, dificilmente vai ser um caminho universal, um caminho uniforme. Podem ser vários caminhos que levam para o mesmo fim. 4. Configurar e testar. Todas as ferramentas de criação de chatbots oferecem um preview, né? Então, tipo, independente da plataforma que você escolher, mas todas essas plataformas têm um preview, né? Que oferecem que você configure e teste seu PUT em tempo real. Assim você acompanha cada etapa de desenvolvimento e elimina o risco de erros nas mensagens. E a quinta dica, quinto passo, dica, deve como quiser, é lançar e otimizar, né? Não divulgar e atualizar, né? O passo 4 com certeza foi feito pelo Enem. Afinal, dificilmente o Enem teria conseguido quase 5,5 milhões de inscritos se ele não tivesse configurado e testado. E ano passado, ele já tinha lançado essa plataforma não é nova nesse ano, ano passado já teve essa plataforma e foi otimizado, foi atualizado e foi melhorado a plataforma do ano passado para esse ano. Né? Então, houve a otimização, houve o lançamento da plataforma da inscrição do Enem ano passado e o otimizamento se otimou, atualizou, melhorou esse ano. Então, seu PUT oficial merece um lançamento em todos os canais da empresa, para que o usuário já comece a se familiarizar com a ferramenta. Além disso, é importante otimizar continuamente o desempenho do PUT conforme clientes forem interagindo e oferecendo feedback. Né? Então, tipo, conforme você vai recebendo feedbacks, as pessoas vão vendo o que você vê, o que você lê e melhorando cada vez e você vai atuar sobre isso. Então eu vou deixar esse material para vocês na descrição e também coloque no comentário que eu achei do vídeo. Se quiser ter um like, se inscreve no canal caso não seja inscrito, divulgue caso queira divulgar, né? E eu espero que eu consiga ter lhe ajudado a elucidar um pouco sobre o funcionamento do Enem. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês podem me procurar nas redes sociais.